Você provavelmente conhece o Halloween como o Dia das Bruxas, a tradicional festa americana que acontece todo 31 de outubro. Marcada por diversas tradições, a festa sombria é conhecida no mundo inteiro. Mas você sabe qual é a real origem do Halloween e por que ele ganhou toda essa proporção? Primeiramente, seja bem-vindo ao Expresso Curioso. Meu nome é Luigi Menezes e eu vou conduzir essa história hoje para você. Para explicar direito essa história, nós vamos precisar voltar no tempo, mais precisamente 2500 anos atrás. Como tudo começou? 26 séculos atrás, o povo celta decidiu expandir o seu território ao longo da Europa Central. O seu domínio era tão grande que ele atingia até mesmo a Ásia Menor, local que é conhecido hoje como a Turquia. No entanto, eles também decidiram explorar o lado oeste, chegando até uma área que conhecemos hoje como Irlanda. Naquela época, Jesus Cristo ainda não tinha nascido e o cristianismo não dominava a Europa como alguns séculos depois. Por isso era muito comum o culto a deuses pagãos, e os celtas, claro, também faziam isso. Um dos seus cultos mais tradicionais e conhecidos era o Samhain, o Ano Novo Pagão. Ele não acontecia no fim de dezembro como no nosso calendário. O Ano Novo deles era no dia 31 de outubro, data essa que marca o meio entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Pois é, naquela época as estações do ano tinham fundamental importância para a religião. Por um lado, era a celebração pelas colheitas abundantes que eles passavam no momento, mas por outro também servia como preparo para o inverno rigoroso que eles enfrentariam nos próximos meses. Nesse momento havia colheita das plantações, os animais eram arrebanhados para sacrifícios ou para se reproduzir e as famílias proporcionavam diversos banquetes abundantes, tanto em comida quanto em álcool. Tudo isso para celebrar a abundância que eles acabaram de colher. No entanto, o Samhain significava muito mais do que uma troca de estações. Aquela noite do 31 de outubro era a mais mágica do ano para os celtas. Para eles, o contato entre o mundo físico e o mundo espiritual ficava mais próximo, a malha que separava os dois mundos se tornava mais fina. Então era possível você encontrar espíritos na noite do dia 31 de outubro. Essa festa era conhecida inclusive como Festival do Fogo, já que as pessoas acendiam fogueiras e tochas para que os espíritos pudessem encontrar uma luz ao saírem do outro mundo. Acima de tudo, o Samhain servia para celebrar o amor por aqueles que já partiram. Então era comum nestes banquetes que eu mencionei anteriormente, eles deixarem um espaço na mesa reservado para um dos seus que partiram e que poderia retornar naquele momento. E sim, eles deixavam inclusive o prato favorito daquele ente querido que partiu na mesa posto para ele, porque eles acreditavam que o seu espírito viria do outro mundo e comeria junto com eles. E esse festival começava na noite do dia 31 de outubro, mas tinha duração de até 3 dias. Então no começo de novembro você ainda encontrava o pessoal festejando. Mas você deve ter encontrado algumas semelhanças com o Halloween atual, mas ainda não deve estar entendendo como um festival que aconteceu há 26 séculos se tornou no Halloween de hoje em dia, não é verdade? Então deixa eu te explicar como aconteceu essa transição. Quando o cristianismo chegou na Irlanda por volta do século V, os católicos acreditaram que era mais fácil adaptar certos elementos da cultura deles do que tentar convertê-los totalmente, ignorando tudo que eles aprenderam. E um dos hábitos que foram convertidos ao calendário católico foi o Samhain, onde eles, de certa maneira, cristianizaram. Para substituir o Samhain, eles decidiram criar o Dia de Todos os Santos no dia 13 de maio. E disseram, claro, para os celtas que eles comemorariam aquele feriado, só que em outra data. Não houve uma adaptação tão grande como esperado, até porque eles consideravam o ano novo no fim do ano, então comemorar no começo ficaria um pouco estranho. Então, como não houve essa adaptação por parte do povo celta, o Papa Gregório III, no século VIII, decidiu retornar aquela data do dia 13 de maio, dessa vez para o dia 1º de novembro. O Dia de Todos os Santos seria basicamente na mesma data do Samhain original. No dia 2 de novembro, então, um dia após o feriado, seria comemorado o Dia das Almas, que seria basicamente mais uma incorporação de elementos da cultura celta. O Dia de Todos os Santos foi muito difundido até por volta de 1500,
quando o Halloween começou a ganhar forma da maneira que conhecemos hoje. Eu vou te explicar como isso aconteceu. Mas antes você deve estar se perguntando como é que esse feriado que acontecia lá na Europa chegou até a América. Até porque a grande força do Halloween se encontra nos Estados Unidos. Bom, em 1845, durante o período conhecido como a Grande Fome na Irlanda, cerca de 1 milhão de pessoas migraram para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades de vida, levando junto suas histórias e tradições. E não é surpresa que as primeiras referências do Halloween em território estadunidense começaram após essa migração. A princípio, o Halloween norte-americano unia duas coisas: os rituais já conhecidos no Reino Unido do Samhain e alguns ritos da colheita americana. Por exemplo, as maçãs utilizadas pelos britânicos para prever o futuro viraram a cidra. Os Estados Unidos tinham como um grande material da sua agricultura o milho, e por isso decidiram incorporar o espantalho em suas fazendas, e como o milho era um material importante na agricultura americana, ele também foi incorporado aos ritos do Halloween. Tanto que no início do século XX, os espantalhos, que eram conhecidos por estarem presentes nas fazendas americanas, começaram a aparecer como decorações do Dia das Bruxas. Com o passar do tempo e o rápido amadurecimento do capitalismo naquele país, eles desvincularam um pouco o Halloween dos ritos cristãos e dos ritos celtas e decidiram torná-lo uma cultura de compra e venda, onde é o período que mais se vende fantasias, é o período que mais se vende decorações para casas e é também o período que mais se vende chocolates, até mesmo mais do que no Dia dos Namorados e na Páscoa, lá nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, ele foi exportado para outros países nesse novo modelo, como aqui no Brasil, que embora seja fraco, acontece ainda algumas comemorações. E uma curiosidade que você não sabia é que em 2003 foi instituído exatamente no dia 31 de outubro o Dia do Saci aqui no Brasil. Isso foi uma tentativa do governo brasileiro de aumentar o interesse dos jovens, principalmente pela cultura e pelo folclore brasileiro. Mas a gente sabe que infelizmente não deu muito certo. Eu, pelo menos, não tenho o costume de ver o pessoal se fantasiando de Saci no dia 31 de outubro. Não sei se você vê por aí. Atualmente o Halloween tem duas finalidades, que seria celebrar o Dia dos Mortos, inclusive a memória daqueles que já partiram, e também marcar o fim do verão e o início do outono, assim como acontecia com os celtas antigamente. E ao mesmo tempo é o feriado que as crianças mais se divertem, afinal saem pedindo doces e travessuras, entre outras festividades. Eu pretendo trazer outros vídeos explicando mais sobre o que acontece no Halloween, inclusive sobre as abóboras, sobre o costume de pedir doces ou travessuras, entre outras ocasiões. Se você gostar desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e aperta no gostei, porque aí eu posso trazer mais vídeos assim, contando sobre o Halloween e sobre outras festividades também. Querendo ou não, o Halloween se tornou uma forma de adultos e crianças mostrarem um lado sombrio sem serem julgadas por religião ou outras pessoas. É uma data onde todo mundo gosta de brincar com a imaginação, decorar suas casas, vestir as melhores fantasias, as mais sombrias inclusive, e comemorar de certa maneira mais um ano se passando, afinal o feriado acontece no fim do ano. Eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Luigi Menezes e eu sou o apresentador do Expresso Curioso. Você consegue me seguir em outras redes também, como no TikTok, onde eu posto vídeo todos os dias ao meio-dia. Além disso, se você quiser saber um pouco mais da minha vida pessoal, aqui tá meu Instagram, Luigi Menezes, onde você pode acompanhar o meu dia a dia. E eu espero você, como sempre, no próximo vídeo, que acontece toda semana, ou no próximo Shorts, que eu tento publicar todo dia aqui no YouTube, tem lá no TikTok, vou começar a publicar no Instagram também. Então, espero você, como sempre, no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau!